Agora a gente segue para Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou os 27 governadores para uma reunião presencial nesta terça-feira. Luciana Verdolim, qual deve ser o tema desse encontro de peso? O ICMS sobre combustíveis e energia deve estar entre as discussões. Pacheco estaria alinhado com Arthur Lira e com o presidente Bolsonaro, Luciana, sobre o assunto? Olha, Adriana, ele esteve, inclusive, ontem aqui no Palácio do Planalto, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou a intenção, de encaminhar a PEC, zerando o ICMS e garantindo aí uma reparação aos estados de até 17% do imposto. O problema é que vários estados têm uma alíquota maior. Aí começa a confusão, porque na avaliação dos governadores, isso não vai representar aí uma solução para o problema, vai complicar a vida dos estados sem resolver a vida do cidadão brasileiro que está sofrendo aí com o alto preço dos combustíveis. Rodrigo Pacheco convocou uma reunião de líderes para daqui a pouco às 11 horas da manhã, uma reunião virtual com todas as lideranças do Senado Federal, exatamente para discutir essa proposta que deve ser formalizada, colocada no papel pelo senador Fernando Bezerra, que prometeu entregar o texto ainda hoje para apresentar, inclusive, para os governadores essa proposta. Há muitas dúvidas ainda, há uma discussão grande. Os caminhoneiros que estão pressionando o governo para a redução do preço dos combustíveis estão dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, está pensando só na reeleição, exatamente por conta do ministro da Economia, Paulo Guedes, ter dito ontem que essa medida vale até 31 de dezembro agora deste ano, que depois disso não sabe exatamente como vai ficar essa questão envolvendo a cobrança do ICMS. Uma reclamação grande, os caminhoneiros estão dizendo, inclusive, um dos representantes da categoria, o Wallace Landim, o Chorão, está dizendo, inclusive, que o governo está querendo pegar dinheiro com o vizinho para pagar uma conta que é dele. Muitas dúvidas, muita indefinição. Por conta disso, inclusive, essa expectativa para a reunião de logo mais à noite é grande aqui em Brasília, porque a expectativa é de se chegar a um acordo nessa questão do ICMS. Um dos principais assuntos do momento da capital federal. Valeu, Luciana. Ricardo Salles, você que conhece bem o ambiente, Brasília, o Congresso. O que Pacheco deve conversar com os governadores nessa reunião? Qual deve ser o tom e o apelo? Vai arranjar um jeito de se opor ao Bolsonaro, como ele tem feito a todo momento. Aliás, como esse Chorão, esse caminhoneiro aí, que é um petista, sindicalista e que tudo que ele faz é criar uma pauta contra o governo do presidente Bolsonaro. O fato é o seguinte: os governos estaduais ganharam muito dinheiro na pandemia, mas muito mesmo. E a maioria deles entesourou recursos, guardou para suas outras despesas que não aquelas especificamente da pandemia. Vários estados, inclusive, aumentaram impostos durante a pandemia. Enquanto o governo federal baixava impostos, criava o Pronamp, parcelava dívidas, estados aumentaram impostos, inclusive o de São Paulo. Aumentou 3.200 alíquotas, ou diz que só tirou o incentivo, mas é a mesma coisa. Você tirar o incentivo, aumentar o imposto, dá na mesma, durante o período da pandemia. Portanto, os governadores estão com o caixa super cheio. Acabou de mencionar aqui o secretário de Fazenda de São Paulo, 35 bilhões de reais em caixa. Então pode muito bem ajudar o povo brasileiro, ajudar o governo federal a reduzir a inflação e diminuir o impacto dessa guerra que vem de fora, é verdade, aumento do dólar e do petróleo, ninguém nega isso, mas é possível colaborar. O governo federal se dispondo a zerar os impostos sobre combustíveis, mas exigindo também que os estados façam a sua parte. Não tem sentido o governo federal continuar sendo aquele que sacrifica orçamento, diminui receita e os estados entesourando recursos, principalmente para poderem fazer o que estão fazendo aqui em São Paulo, que é distribuir máquinas, tratores, viaturas. Todo dia tem dezenas e dezenas de equipamentos sendo distribuídos à beira da eleição. Ou seja, isso sim é atitude eleitoreira. O que a gente precisa hoje é que todos os entes federativos se lembrem que o dinheiro do Estado, ou do governo federal, ou do governo estadual, é dinheiro do contribuinte. Nenhum deles é dono de dinheiro nenhum. Tudo isso é dinheiro dos brasileiros. E os brasileiros querem que esse recurso seja usado. Quer seja os royalties da Petrobras que vão para o governo federal, tem que ser revertidos para a população. O ICMS de combustíveis tem que baixar,
Se puder baixar a zero, melhor ainda, né? Agora, tem que haver justamente esse engajamento. Se não houver, nós vamos ver caírem as máscaras e nós vamos saber quem de fato defende o contribuinte, portanto o eleitor, e quem é só retórica. A redução de impostos é sempre positiva desde que ela seja bancada com redução de custos, redução de gastos públicos. Se do outro lado essa redução de impostos é bancada com outros impostos, não adianta muito, apenas é empurrado um problema de um lugar para o outro. Eu achei interessante a explicação do secretário da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, Felipe Salto, aqui em entrevista ao Jornal da Manhã, quando ele diz o seguinte: esse projeto de lei que existe no Senado, que está no Senado agora sendo discutido e que é objeto aí dessa reunião dos governadores com Pacheco, que estabelece um teto de uma alíquota do ICMS para os estados, ainda não está claro de que forma a diferença seria compensada pelo governo federal, conforme havia sido prometido. Essa outra proposta, sim, vem com uma ideia de compensação, mas esse ICMS seria zerado apenas para alguns tipos de produtos, não para todos os combustíveis, não, por exemplo, para gasolina. Isso haveria aí, nesse caso, uma redução de imposto federal. Então, é preciso observar com muito cuidado o que isso significa. Eu concordo que os estados podem também contribuir, mas como explicou também o secretário, o impacto disso no preço dos combustíveis pode ser apenas curto, né, de pouca duração, porque a alta no petróleo internacional continua e possivelmente esse benefício trazido pelo corte de tributos seria rapidamente engolido por essas novas altas. Mas por outro lado eles não falam valores em reais, né? Falam percentuais. O de São Paulo já disse que 25% do valor do combustível que o paulistano paga ou que o morador do estado de São Paulo paga, 25% vai para os cofres públicos estaduais. Eu até fiz uma conta aqui, se fosse R$4, R$1 ia para o cofre do estado. Retirando esse R$1, obviamente que o peso fica menor no bolso do consumidor. Eu queria dar um destaque aqui também para essa questão que o Salles levantou, desse Wallace Landim, esse chorão. Ele não representa a categoria de caminhoneiros, ele vem conseguindo espaço na imprensa, mas é para plantar pautas de oposição ao governo. Tudo que o governo fala em relação a combustíveis, aparece esse Landim aqui. Eu tenho recebido ligação de vários caminhoneiros do Brasil inteiro, especialmente as lideranças aqui do Sul, que são muito fortes, e todos eles fazem esse alerta. Os caminhoneiros não estão contra o governo, eles estão sim a favor dessa negociação com o Congresso e querem, obviamente, como todos nós contribuintes, uma redução na carga tributária. Se puder vir por parte dos governadores também, seremos todos gratos, porque realmente está pesando muito.